Amém. Então, ela chegou para mim e falou assim: pastor, eu tenho um filho que está na igreja, mas essa filha, ela está desviada, e eu temo que isso seja resultado, né, de muitas coisas que têm acontecido na minha vida, muitas situações, até mesmo de pecado, e eu queria que o senhor orasse. Obviamente eu orei por ela, mas no final eu ministrei na vida dela também aquilo que é a mensagem do Evangelho, porque nós queremos que isso é que transforma as nossas vidas, amém? A mensagem do Evangelho é que nos liberta. A Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos... É a verdade que nos liberta, amém? Você pode dizer bem forte isso comigo? Fala assim: a verdade me liberta. Então, quantos irmãos muitas vezes não vivem aprisionados por causa de um evangelho que não é o evangelho verdadeiro, né? E é isso que Paulo fala lá em Gálatas. Ele fala a respeito de um evangelho que não é o evangelho verdadeiro, mas é um outro evangelho, um evangelho pervertido. E é isso, eu vou te dizer, né? Talvez eu erre bem pouco para frente ou para trás, mas 80% das igrejas, elas não ministram o evangelho verdadeiro. E isso é muito triste. Por quê? Porque se você vai nas igrejas, a mensagem que você ouve é uma mensagem misturada, não é a mensagem do evangelho que está na palavra de Deus, que está no Novo Testamento. É muita coisa cheia de preferências humanas, preferências pessoais, gostos, ou até mesmo repletos de leis. E nós não estamos aqui para ministrar isso. Nós estamos aqui para sermos ministros da nova aliança, ministros do evangelho de Deus. Existe um evangelho que nós queremos ministrar, mas por causa dessas mensagens, por causa desse conflito de mensagens que hoje existe por aí, muita gente acaba vivendo uma vida cheia de medo. Medo de quê? Medo de maldição, medo da condenação, uma vida cheia de culpa, um medo de consequências, medo de situações que vão vir agora em sua direção. E essa mulher mesmo, ela estava falando isso para mim, mas nessa mesma semana, lá na segunda-feira, eu conversei com outra irmã, e ela estava na mesma situação, só que ela estava com muita ansiedade. Ela entrava dentro da sua casa, e ela tinha pensamentos suicidas, pensamentos ruins, pensamentos de morte. Por quê? Porque de alguma forma, e foi isso que eu falei para ela, eu falei: de alguma forma você tem crido em algo que não é o evangelho. Você tem crido em muitas vozes, e você tem se enchido de condenação, e por causa dessa condenação, esse espírito de condenação que há sobre a sua vida, agora você acha que você está amaldiçoada. E ela falou: pastor, mas eu acho que alguém fez trabalho para mim. Alguém fez algum trabalho para mim. Eu falei: pois é, só que mesmo se essa pessoa fizer um trabalho para você, vai ser igual os correios. Vai chegar lá, se não achar o remetente, faz o quê? Se não achar o destinatário, volta para o remetente, né? Então, é assim que funciona também. Por quê? Porque na hora que a maldição chega em sua direção, ela não pode te achar. Ela não tem autorização para achar você. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que isso não faz parte mais da nossa nova vida. Você pode dizer amém por isso? E eu queria compartilhar com você um texto, lá de Números, capítulo 23, versículo 7. Nós vamos ler do versículo 7 ao versículo 8. O texto da palavra diz assim: então proferiu a sua palavra e disse: Balaque me fez vir de Arã, o rei de Moabe, dos montes do Oriente. Vem e amaldiçoa-me a Jacó, e vem e denuncia a Israel. Pode deixar aí nesse texto. A palavra de Deus aqui está falando a respeito de um rei, que o nome dele era Balaque. A Bíblia diz que Balaque, ele contratou um profeta chamado Balaão. Diga, Balaão. Ele contratou esse profeta para ele amaldiçoar o povo de Deus.
amaldiçoar o povo de Deus. Você vai ver igrejas que elas estão baseadas só em tirar a maldição das pessoas. E igrejas que estão também baseadas em profetas que são profetas de maldição também. Que se você fizer errado, o carro vai capotar. Se você não for ao culto, irmão, muito cuidado, porque senão, né, o seu filho, vai acontecer alguma coisa com o seu filho lá na escola. E aí você vive o quê? Atormentado, né? Tem igrejas que elas vivem disso. Vivem de uma mensagem ruim. E a Bíblia diz que esse rei, ele contratou um profeta, e ele falou o que para esse profeta? Ele falou: olha, eu quero que você vá lá, e você vai amaldiçoar Jacó. Jacó aqui é uma representação de quem? Do povo de Deus. Estava se referindo a todo o povo de Deus, Israel. E ele fala: eu quero que você denuncie a Israel. Eu te pergunto, quem que é o acusador na Bíblia? A Bíblia fala que o diabo é o acusador dos nossos irmãos. Lá em Apocalipse, essa é a característica do diabo, é aquele que acusa. O nome no original é Hassatan, que significa acusador. Então, aqui você vê um perfil de alguém que iria acusar. Toda vez que você encontra um profeta que veio para acusar e para amaldiçoar, você precisa lembrar dessa história aqui. A história de um rei que contratou um profeta para fazer isso com o povo de Deus. Mas, sabe o que acontece? Acontece no versículo 8, que a Bíblia diz então assim, versículo 8, o profeta Balaão, ele diz então da seguinte maneira: como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? E como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: Deus não te amaldiçoou. Fala assim: Deus não te amaldiçoa. Não existe maldição sobre nós. Nós não somos malditos, pelo contrário, nós somos benditos, nós somos abençoados, diga amém. É isso que nós somos. E a grande característica aqui é que o próprio profeta, ele entende isso, ele entende a sua condição, e ele entende a condição do povo. Só que esse profeta, ele era um profeta teimoso. E a Bíblia diz lá em 1 Pedro, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 15... A Bíblia fala, o apóstolo Pedro, ele então fala a respeito desse profeta. E olha o que diz. Diz assim: abandonando o reto caminho, se extraviaram seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Talvez você vai encontrar alguma semelhança nisso, né, em algum lugar que você já passou, você já ouviu, mas o grande problema do profeta Balaão é que ele amava o prêmio da injustiça. Ele era aquela pessoa que profetizava para ganhar dinheiro. Ele fazia o que fazia em benefício próprio, porque ele queria receber algo em troca. Ele queria receber ganhos financeiros para poder profetizar. Então não importava se era abençoar ou amaldiçoar ou o que fosse. Ele estava lá para ganhar o dinheiro dele. E muitos lugares, muitos pastores, muitos ministros, eles estão à procura de quê? À procura de ganhos próprios. Eu já contei isso aqui uma vez, e eu vou contar de novo para você, porque é importante você saber aquilo que acontece muitas vezes por aí. Eu estava assistindo a TV, canal fechado num canal lá evangélico, né? E tinha um pastor lá que ele estava, então, fazendo uma campanha. Era a campanha da oferta de R$1.000. Todo mundo tinha que ofertar R$1.000 lá na igreja. Ele queria levantar uma quantidade X, isso tudo na TV, estava passando. Aí eu estava me arrumando para ir para a conferência, estava lá em Goiânia no dia, me arrumando e tal, e assistindo aqui. Aí eu fiquei meditando em o que ele ia fazer,
qual que era a estratégia que ele ia usar para levar todo mundo. Só que a estratégia ela não é só no momento, ela já vem de muito tempo, né? Ele vai falando, vai falando, vai falando, vai falando. Aí quando ele chegou, de repente uma mulher apontou assim na fila, e aí ele olhou para a mulher e falou assim: tem demônio na sua vida. Sua vida está carregada, na sua casa está destruída, tem demônio na sua vida. Aí a mulher falou: tem mesmo, pastor, estou carregada. Aí ele então falou para ela o seguinte: vem cá que eu vou orar. Mas, não, espera. Você vai dar a oferta? Aí ela falou assim: não, já estou com o envelope aqui, eu vou dar a oferta, pastor. Aí falou: então vem cá que eu vou orar. Na hora, eu falei: meu Deus, esse é Balaão. É aquele que ele quer fazer qualquer coisa, ele só faz para ter ganho. Eu vou te dizer, qualquer pessoa que tenha esse objetivo na obra de Deus, ele é um Balaão. Ele é aquele que está fazendo aquilo que Deus não faz. A Bíblia diz que de graça você recebeu. O que você recebeu de graça? A sua salvação, ela foi de graça, sim ou não? Totalmente. Você não pagou nada por ela. Então como que você tem que fazer com as outras pessoas? Colocar preço para a salvação? Não, ela continua de graça. Efésios 2:8 continua valendo para o próximo também. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de... tem nada a ver com você, é dom de Deus, presente. Agora eu te pergunto, alguém que tem um dom de cura, ele recebeu esse dom como? Ele pagou alguma coisa para ter esse dom? É de graça também. Os dons são de graça. As bênçãos que você recebe também são de graça. Tudo isso Deus te deu, sabe aonde? Lá na cruz. Lá na cruz foi o pagamento. O Senhor te deu tudo de graça. Como que eu posso orar então com o enfermo e cobrar dele alguma coisa? Quem faz isso, ele está fazendo amando o prêmio da injustiça. É isso que o apóstolo Pedro está falando. Mas talvez você ainda não entende que é disso que o texto está dizendo, mas lá em Mateus capítulo 7, versículo 22, a palavra do Senhor diz mais, olha só, Mateus 7, 22, muitos naquele dia hão de dizer-me, o que eles vão dizer? Fala comigo, Senhor, Senhor, diga bem alto, Senhor, 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 em teu nome não temos nós profetizado, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Presta atenção, olha para mim, um crente que profetiza, que expulsa demônio e que faz milagre, que tipo de crente é esse para você? Você acha que ele é um crente fraquinho? Qualquer um de nós que olhar um crente que profetiza em nome de Jesus, expulsa demônio em nome de Jesus, e faz milagre em nome de Jesus, a gente fala assim, esse daí é homem de Deus, daí vai sentar do lado de Pedro, lá no reino. A gente já pensa isso, não é verdade? Mas a Bíblia está falando o quê? Que muitos naquele dia vão falar, Senhor, Senhor. E aqui está falando de alguém que é crente, que crê. Alguém que é como eu e você, salvo. Ele vai falar, Senhor, Senhor, mas em teu nome eu não expulsei demônios. Em teu nome eu não profetizei. E em teu nome eu não fiz muitos milagres. Olha o próximo texto, versículo 23. Então, olha o que a Bíblia diz. Então lhes direi explicitamente, nunca vos apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Por quê? Porque tem gente que ele está fazendo tudo isso. Ele é profeta, ele é Balaão. Ele profetiza, ele expulsa demônios, ele faz milagre, mas ele faz como? Para ter ganho próprio. Ele faz através da iniquidade. A palavra iniquidade significa injustiça. Lembra da palavra injustiça lá de Balaão? Injustiça. Tem pessoas que fazem através da injustiça. Ele não faz em benefício do próximo, ou em prol do reino, ele faz para ganho próprio. Isso é terrível. Isso é terrível.
Você sabe por quê? Porque esse tipo de pregação, esse tipo de mensagem, a mensagem que condena, porque é esse tipo de mensagem que ameaça, que coage as pessoas. Essa mensagem, a primeiro momento, ela leva as pessoas a ficarem com medo. Então eu vou ter que dar, porque senão eu vou continuar com os demônios. Então eu vou ter que dar, porque eu vou ter que continuar com essa doença, com essa enfermidade. Eu preciso dar, porque senão eu vou ter algum problema no meu caminho, no meu trajetório. Presta atenção, querido. Você já é abençoado, você não depende de um pastor falar nada na sua vida. A bênção do Senhor já está sobre você. Já está sobre você. E não foi um pastor que colocou isso na sua vida, não foi um líder. Quem fez isso com você foi o próprio Deus. Ele fez isso com você, Ele te chamou, Ele te escolheu. O problema é que muitos vivem numa mentalidade de reprovação. Muitos crentes dentro das igrejas vivem numa mentalidade de alguém que é amaldiçoado, de alguém que vive debaixo de maldição. Mas eu quero usar desse texto para mostrar para você algumas dimensões que a maldição, ela foi completamente eliminada por Cristo lá na cruz. E eu vou te mostrar isso para que você não viva mais debaixo de maldição. Você sabe por quê? Porque você pode estar aqui na igreja, mas viver debaixo de maldição. Você pode frequentar uma célula, mas viver debaixo de maldição. Você pode ser um crente até fervoroso, liderar uma célula, mas mesmo assim viver debaixo de maldição. Mas nessa noite eu quero te dizer a verdade da palavra, para que você possa tomar posse disso, e nunca mais a maldição toque na sua vida. Quem está entendendo, diga amém. É essa palavra que eu tenho para você, e não é algo que você precisa fazer, não é algo que você precisa receber. Apenas receba, e você vai viver uma vida livre de toda maldição. Diga amém. Agora, a Bíblia diz em Números 23, versículo 18, a palavra do Senhor, então, ela mostra para nós algumas bases, e eu queria que você lesse comigo aqui o texto. Diz assim: então proferiu a sua palavra, e disse: levanta-te, Balaque, e ouve, escuta-me, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo ele falado, não o cumprirá? Versículo 20. Eis que para abençoar recebi ordem, ele abençoou, não posso revogar. Olha o versículo seguinte. Não viu iniquidade em Jacó, e nem contemplou desventura em Israel. O Senhor seu Deus está com ele, no meio dele se ouve aclamações ao seu rei. Versículo 22, Deus os tirou do Egito, as forças deles são como as dos bois selvagens, pois contra Jacó não vale encantamento. Vira para quem está do seu lado e fala assim: contra você, diga bem forte para ele, contra você não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel: que coisas tem feito Deus? Você pode dizer isso bem forte, fala assim: que coisas Deus tem feito na minha vida. Amém? Essas são as palavras daqueles que vão dar testemunho a respeito da sua vida. Esse tem que ser o testemunho que as pessoas vão olhar para nós e vão falar: Deus tem feito grandes coisas na vida desse irmão. Você sabe por quê? Porque você é filho de Deus, povo de Deus. Esse é o testemunho que nós precisamos ter. Sabe, por muito tempo, a minha visão de ser pastor, isso antes de me tornar pastor, a minha visão de ser pastor era que pastor era alguém miserável, pastor era alguém que passava fome, pastor era alguém que vivia com a família, o casamento, os filhos destruídos, porque essa foi a herança que eu recebi, de onde eu vim. Era assim que você olhava e via, era muito comum isso.
E Deus então me chamou para o ministério, aquilo conquistou meu coração, eu entendi o chamado de Deus para a minha vida. E eu vou te dizer, eu falei, não tem como eu pregar as boas novas e não viver ela. Não tem como eu pregar a prosperidade de um Deus bondoso e eu não provar dessa bondade de Deus dentro da minha casa. Isso é contraditório. Isso não pode existir na vida de um homem de Deus. Um homem de Deus não pode viver assim. E eu vou te dizer, graças a Deus, Deus tem me dado filhos abençoados. Deus tem me dado uma esposa abençoada. E a minha casa é um lugar maravilhoso. Eu falo para minha esposa, se deixar eu fico aqui em casa o tempo todo. Só que marido também não pode ficar o tempo todo dentro de casa não, senão dá problema também, né? Mas eu falo para ela, mas a vontade é de voltar logo para casa. Sabe quantos maridos? Uma vez eu conversei com o irmão e ele falou assim, já era 10 horas da noite, ele estava aqui no prédio, né? Ele passou o dia aqui no prédio. Eu falei, uai irmão, você não vai embora não? Sua esposa não está preocupada? Ele falou, não pastor, ela está de TPM, eu não vou lá hoje nem. Vou chegar lá quando ela estiver dormindo. Eu falei, misericórdia, irmão. Mas eu falar, quantos casamentos não são assim, quantas casas não são assim? Pessoas que eles não querem nem voltar para casa. Por quê? Porque a casa dele, ao invés de ser um lugar de refúgio, um lugar de alívio, um lugar de prazer, de paz, aquele lugar é um lugar de tormento. Muitas vezes é um lugar desconfortável, ruim, desagradável. Preste atenção, querido. Nós precisamos entender o quê? Que Deus tem bênçãos para mim e para você. E as bênçãos do Senhor são inesgotáveis. A Bíblia diz que Ele tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos. Agora, nesse texto que nós acabamos de ler, o que é tão interessante aqui, a palavra do Senhor diz, logo no versículo 20, algumas coisas que nós precisamos meditar. A Bíblia diz o seguinte, a primeira resposta aqui do profeta Balaão, ele diz, eis que para abençoar eu recebi. Sabe o que tinha acontecido? Balaque falou, eu quero que você vá lá e amaldiçoa. Deus chegou para ele foi consultar a Deus. E Deus falou para ele, você não vai amaldiçoar, você vai abençoar. Eu não quero que você amaldiçoe, você vai abençoar. E a Bíblia diz que ele chegava para amaldiçoar por causa do ganho, só que ele abençoava. Aí ele chegava lá em Balaque e falou, eu tentei amaldiçoar, mas não deu certo. Aí ele falou, então vamos de novo. E ele foi a segunda vez, amaldiçoou o povo de novo. Mas na hora de proferir as palavras, ele abençoava. E na terceira vez, a Bíblia diz que o rei, então pegou ele e trocou ele de monte. Colocou ele em outro monte. Porque de outro monte ele ia ter outra ótica. Ele ia ter outra visão. Ia enxergar por outro ângulo. Você sabe, gente que amaldiçoa, ele precisa ficar procurando os defeitos do outro, não é verdade? Ele fica procurando outro ângulo para ver, calma aí, fulano ali é gente boa, deixa eu procurar alguma coisa nele ruim aqui para justificar o que eu vou falar. E aí a Bíblia diz então que ele olhou para o outro ângulo, mas na hora que ele foi amaldiçoar, ele abençoou de novo. E a Bíblia então diz que, eis que para abençoar eu recebi ordem, o Senhor abençoou, não posso revogar. Presta atenção. A primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, é que as bênçãos do Senhor na sua vida não podem ser revogadas. Você pode dizer isso comigo? Fala assim, nenhuma das bênçãos podem ser revogadas. As bênçãos do Senhor, elas são fixas na sua vida. Elas são constantes e permanentes. Porque quem colocou ela foi o próprio Jesus. Jesus colocou ela. É assim, do mesmo jeito, a sua salvação. Você foi salvo, e quem colocou a salvação na sua vida, é aquele que tem poder para tirar, e a Bíblia diz, ele falou que não pode tirar. Ele falou que não revoga. Você sabia disso? Teve alguns irmãos que chegaram para mim e falaram assim, mas pastor, eu não acredito que a gente, uma vez salvo para sempre. Eu acho que tem gente que em algum momento, se ele desviar, ele perde a salvação dele.
Eu falei, só se ele nunca tiver ganhado ela. Porque se ele ganhou ela algum dia, ele nunca mais pode perder. Você está entendendo? Pastor, você está falando baseado em quê? Bem, primeiro Efésios 2:8, projeta para mim. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz o quê? Vamos ler em voz alta juntos? Você precisa ter esse texto decorado na sua mente. Amém? Então diz o quê? Porque pela graça, mediante, e isso não vem de, é dom. Você sabe o que significa dom? Presente, diga presente. Então você foi salvo de graça, não custou para você, você não pagou por isso, amém? Primeiro ponto. Segundo ponto, foi mediante a fé. Fé é diferente de obras, você não fez nada para ter a salvação. A Bíblia diz em Romanos 5 que você foi salvo quando você era pecador e inimigo de Deus. Ou seja, você não tinha feito nada para merecer a sua salvação mesmo. Você está entendendo? Mas ele diz, não vem de vós, não é de você, é o quê? Dom de Deus, presente de Deus. Mas olha o versículo 9. Versículo 9 continua dizendo assim, não de obras, para que ninguém, olha para cá, ninguém vai poder bater no peito e falar assim, eu estou salvo porque eu sou uma boa pessoa. Eu sou salvo porque eu tenho uma boa criação. Eu tenho salvo porque eu tenho uma cultura maravilhosa, porque eu tenho pais maravilhosos, eu sou salvo porque isso, porque aquilo outro. Não, ninguém vai poder falar isso diante de Deus. Porque ninguém vai se gloriar da sua salvação, porque isso é totalmente de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Agora olha o texto seguinte, versículo 10. Pois somos o quê? Feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Pastor, para que existem as obras? As obras existem para que você, agora, depois que você está salvo, você caminhe em cima delas. Você não foi salvo por elas, você foi salvo para elas. Quem está entendendo, diga amém. Então você foi salvo para as boas obras. Agora, isso tem que ser um entendimento. A salvação é um dom. Diga, a salvação, deixa no versículo 8 para mim. A salvação é está lá no final do versículo, é dom de Deus. Diga, dom de Deus. Agora projeta para mim, lá em Romanos 11, 29. Romanos 11, 29 diz o quê? Porque os dons, porque o quê? Os dons e a vocação é o chamado, os seus dons e o seu chamado, o chamado de Deus, são irrevogáveis. Diga amém. Quando o Senhor te dá, ninguém pode tirar, e nem Ele volta atrás. Por quê? Porque Deus não é homem para que minta, nem menino para voltar atrás do que falou. É isso que o texto está dizendo. Ele não é filho do homem, menino. Menino volta atrás, Deus não volta atrás. Se Ele te deu, está dado. Por isso você vai ver pastor mau caráter que faz milagre. Por isso que você vai ver pastor mau caráter que expulsa demônio. Por quê? Porque os dons não têm nada a ver com isso. Os dons têm a ver com algo que Deus deu, e Deus não vai tirar. Até o seu último dia de vida, você vai ter tudo que Deus te deu. A sua salvação é irrevogável, diga amém. Mas assim também as suas bênçãos, e é disso que nós estamos falando, as bênçãos do Senhor. A Bíblia diz em Efésios que eu já fui abençoado com toda sorte de bênçãos. Se eu já fui abençoado, eu quero te dizer, ninguém pode revogar. Não pode revogar. E Balaão sabia disso. Balaão, ele disse o quê? Se Deus já abençoou, isso não pode ser revogado. Amém? É importante você ter esse entendimento. Agora, Deus pode disciplinar um filho, Deus pode tratar um filho, mas Deus não remove aquilo que Ele deu. Hebreus capítulo 6, a palavra de Deus diz assim no versículo 13. Capítulo 6, versículo 13. Acompanhe aqui no Data Show.
Diz assim: pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, ele jurou por quem? Por si mesmo. Você tem promessas de Deus na sua vida? Você tem promessas de Deus na sua vida? Quem tem promessa de Deus, levanta sua mão assim para o alto. Tem promessa de Deus aí? Quando Deus faz uma promessa, Ele faz a promessa jurando por si mesmo, porque não tem ninguém maior do que Deus. É isso que a palavra de Deus está dizendo a respeito de Abraão. Mas o versículo 14 continua. Diz assim, dizendo, certamente te abençoarei e te multiplicarei. Versículo 15. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Versículo 16. Pois os homens juram pelo que lhe é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Versículo 17. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa, quem é herdeiro aí? Diga amém. Você é herdeiro, herdeiro é filho, filho é herdeiro. Ele está falando, para Deus mostrar de maneira mais firme aos herdeiros da promessa, a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento. Olha o próximo texto. Para que mediante duas coisas imutáveis, das quais é impossível que Deus... Você pode dizer bem forte comigo e falar assim, é impossível que Deus minta. É impossível que Deus minta. Forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma. Nós temos uma âncora, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Preste atenção. Você sabe o que o texto está falando para mim e para você? É que nós podemos ter garantia da promessa de Deus que foi feita para Abraão, porque essa promessa vai se cumprir também nas nossas vidas. Cada uma das promessas que estão na palavra de Deus, elas podem ser apropriadas por mim e por você. Porque se Deus falou, Ele vai cumprir. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para voltar atrás naquilo que falou. E eu quero te dizer, maldição nenhuma pode tocar a sua vida. Diga amém. Segunda coisa que Balaão diz, ele diz assim, que Deus, no versículo 20, de Números 23, ele diz, que Deus não é homem para que minta, e isso é uma coisa que muita gente usa de forma negativa. Então eles pegam esse texto e falam, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, e eles utilizam isso para falar de quê? No aspecto ruim, no aspecto de que Deus, Ele executa a sua justiça severamente. É para isso que os legalistas geralmente usam esse texto. Mas o contexto do texto não está falando nada de maldição, ele está falando de bênção. Deus não é homem para mentir, porque se Ele abençoou, Ele continua abençoando, Ele não muda de ideia. É isso que a Bíblia está dizendo, no contexto de bênçãos. Por isso que quando alguém usar esse texto de maneira pejorativa, você precisa olhar e você precisa descartar. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que você já foi abençoado. Receba isso, receba isso. Receba isso de maneira forte, poderosa. Lá em Tito capítulo 1, versículo 2, a palavra de Deus diz da seguinte maneira, a respeito da bênção de Deus: na esperança da vida eterna, que Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Você sabe quanto que Deus liberou a promessa sobre sua vida? Antes dos tempos eternos. A promessa de Deus sobre a sua vida, ela não foi liberada agora.
ela foi liberada antes da fundação do mundo. Na eternidade passada, Deus já havia olhado para você e já empenhado a palavra dele sobre a sua vida. Você entende isso? Você não pode pensar que a sua vida, Deus te abençoou, ou Deus liberou algo sobre a sua vida porque você se comportou bem. Eu fui uma boa pessoa, agora Deus me abençoou, Hoje eu fui um bom menino. Agora Deus organizou as coisas, Deus abriu a porta do emprego. Aí quando você é demitido, você pensa, o que eu fiz? Aí você fica pensando, o que eu fiz de errado? Por quê? Porque a sua mentalidade é o quê? Você não tem um entendimento de que as promessas de Deus, elas não são no agora, elas são antes de que você mesmo existisse. Deus já havia liberado promessas sobre a sua vida. Diga amém. Mas Isaías 54:17, a Bíblia diz assim: toda arma forjada contra ti não prosperará. Diga amém. Fala para quem está do seu lado, fala assim: toda arma forjada contra você não vai prosperar. Você entende isso? Os seus inimigos não podem contra você. O diabo não pode contra você. Porque aquilo que Deus fez na sua vida é muito superior àquilo que o diabo pode fazer. Está entendendo? Isso é poderoso, é importante nós termos a revelação disso. Mas a Bíblia diz: toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é o quê? Esta é o quê? Diga herança. Quem recebe herança aí? São os filhos. Filhos recebem herança, a herança dos servos do Senhor, e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Olha o tanto que é poderoso isso. O tanto que é poderoso você ter convicção, entendimento de que você tem a certeza de que é abençoado incondicionalmente, que não depende dos seus feitos. Você herdou as promessas que foram feitas na vida de Abraão, pela fé. Tudo o que nós precisamos ter é fé. Quantos aqui creem nas promessas de Deus sobre a sua vida? Diga amém. Agora, no versículo 21 de Números 23, tem outra coisa que Balaão diz, que é importante também nós entendermos. Ele diz assim: Deus não viu iniquidade em Jacó, e nem contemplou desventura em Israel. Aqui não está falando de uma pessoa, aqui está falando de um povo, de aproximadamente 2,5 milhões de pessoas, que haviam lá no deserto. Presta atenção, nós somos aqui em torno de umas 700 pessoas, 800 pessoas, eu acho. Mais ou menos isso, 800 pessoas. Você acha que no meio aqui de 800 pessoas tem algum tipo de iniquidade ou algum tipo de desventura? Você acha que alguém hoje veio para o culto, só que antes de vir para o culto ele brigou com a esposa? Será que tem isso aqui? Será que tem alguém aqui que antes de vir para cá ele não soltou uma mentirinha branca? Você acha que não? Preste atenção. É óbvio que esse povo aqui tinha iniquidade e tinha desventuras, tinha pecado, tinha situações de falhas, situações de erro. É óbvio isso. No meio de 2,5 milhões de pessoas, isso com certeza existia. Com certeza. A Bíblia não está falando que Deus olhou para o povo e não achou. Na Bíblia diz que Deus simplesmente não viu. Fala para o irmão que está do seu lado, fala assim: Deus não viu. Fala para ele, fala assim: Deus não viu. Você sabe o que é o Evangelho? O Evangelho é Deus olhar para você e não ver as suas falhas.
Deus olha para você e ao invés de ver as suas falhas, Ele vê Jesus. E Jesus é perfeito. Jesus não tem falhas, Jesus não tem iniquidade, Jesus não tem desventuras na sua vida. Por isso que você precisa estar seguro em Jesus. Hebreus capítulo 8, versículo 12, fala a respeito de uma das cláusulas mais importantes da nova aliança. Você sabe qual que é a cláusula mais importante da nova aliança? Olha aqui, Hebreus 8, 12. Pois para com as suas iniquidades, diga pecados, diga iniquidades, usarei e dos seus pecados, jamais, 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 diga jamais me lembrarei. Essa é a promessa de Deus para mim e para você. Essa é a nova aliança do Senhor comigo e com você. Lá no Antigo Testamento, a Bíblia diz que Deus visitava a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. E você vai ver em muitas igrejas que esse é um grande problema. Por quê? Porque muitas igrejas eles vivem, e tem gente que vive também assim, aflitos por causa de maldições hereditárias. É porque meu pai tinha o problema, meu pai tinha isso, tinha aquilo outro, tinha essa doença, essa outra, meu pai era alcoólatra, e eu tenho esse problema também por causa do meu pai, por causa da minha família. É uma situação hereditária. Mas preste atenção, a Bíblia está falando que o Senhor, na nova aliança, dos seus pecados, Ele não se lembra mais. Na antiga aliança, lá em Êxodo 34, versículo 7, a palavra de Deus diz assim, olha o que diz, Êxodo 34, 7 diz, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, e que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Isso é Deus, amém? Ainda que não inocente o culpado, e Ele visita, o quê? A iniquidade dos pais nos filhos, e nos filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. Presta atenção, na antiga aliança, era assim que Deus procedia para com o homem. Mas na nova aliança, Ele trouxe Jesus, para que isso daqui fosse cumprido em Jesus, para que você não precisasse mais passar por isso. Você entende isso? Você não precisa mais viver isso. Não precisa mais viver a maldição que passa de pai para filho. Por quê? Porque agora Deus não olha para você e não se lembra mais do seu pecado, não. Ele não fica olhando para você e lembrando do pecado. Pelo contrário, Ele esquece do seu pecado. É isso que é o Evangelho. Por isso que o Evangelho é chamado de boas novas. Boas novas. Você sabe por que é chamado de boas novas? Porque quando você fala coisa ruim, isso não é uma boa notícia. Quando você chega para alguém para falar coisa ruim, quando você chega para alguém para falar de situações de destruição, de morte, de doença, ou contar uma fofoca ruim, algo ruim, você não está dando uma boa notícia. Por isso que o Evangelho não pode ser um Evangelho de maldições. O Evangelho precisa ser um Evangelho de bênçãos de Deus, porque é boas novas. Compreende? Quem está entendendo, diga amém. É importante você entender, porque esse é o Evangelho de Deus para mim e para você. Lá em Jeremias 31, 29, projeta para mim. Jeremias 31, 29 diz assim: naqueles dias, já não dirão, os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que se embotaram. Essa é uma promessa de Deus para mim e para você na nova aliança. Você sabe o que significa isso? Significa que isso daqui era um ditado que havia entre os judeus naquela época. Era um ditado baseado nesse texto de Êxodo que nós acabamos de ler. Que quando o pai errava, quem sofria eram os filhos.
Então eles usavam esse ditado e falavam: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Você já comeu uva verde? Eu não estou falando da uva verdinha lá que você compra madurinha, não. Eu estou falando da uva verde mesmo, que ela está fora do tempo. Quando você come a uva verde, o seu dente trava. O dente embotar é o dente travar. Você vai ficar com os dentes travados. A Bíblia está falando, na nova aliança, ninguém vai dizer mais isso. Na nova aliança, quando você estiver na nova aliança, ninguém vai sofrer consequência de ninguém. Você está entendendo? Não há mais maldição na sua vida. E para você ter entendimento disso completo, você vai ver lá em João 19, 28, que Jesus, nos seus últimos momentos na cruz, no seu último momento da cruz, exatamente, a Bíblia diz que Ele levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, o castigo que estava preparado para mim e para você, Ele levou na cruz. Mas faltava uma coisa que Ele não havia levado ainda. E lá no final da crucificação, a Bíblia diz, depois vendo Jesus que tudo já estava tudo pronto. Jesus viu que estava tudo pronto, Ele já tinha pago todo o preço, mas faltava algo, e Ele cumpre a última parte que estava faltando. E a Bíblia diz que para se cumprir as Escrituras, Ele disse o quê? Diga bem forte: tenho sede. Fala mais alto: tenho sede. Você está entendendo que aqui foi uma profecia? Jesus, para cumprir a Escritura, Ele falou: tenho sede, para fechar. E a Bíblia diz que logo em seguida, o que acontece? Olha o versículo 29. Estava ali um vaso, cheio de quê? Cheio de quê? Você sabe o que é o vinagre? O vinagre daquela época era feito com uvas verdes. Representa a maldição. Os pais comiam uvas verdes e os filhos é quem botavam. Os filhos é quem recebiam a maldição. No último ato de Jesus, lá na cruz, a Bíblia diz que Ele pegou e bebeu desse vinagre com uma esponja, fixado num caniço de sopro, e lhe chegaram à boca. Depois que Ele tomou esse vinagre de uva verde, a Bíblia diz então no versículo 30, quando pois Jesus tomou o vinagre, disse: agora sim, está consumado. Naquele momento Jesus estava levando todas as nossas maldições. Por isso, se você se sente amaldiçoado, se você acha que a sua vida é uma vida amaldiçoada, que tem trabalhos, situações feitas contra você, e por isso você não prospera, por isso que você vive da forma que vive, por isso que você está vivendo essa situação difícil, por isso que você não dá certo no casamento, o casamento não tem alegria, os negócios não dão certo, e você acha que tem alguma coisa em cima de você, que é alguma coisa te puxando para trás. Você precisa lembrar disso daqui, que Jesus falou o quê? Agora está consumado. Você não precisa viver mais isso. Você não precisa mais viver debaixo dessa maldição. Você não precisa mais viver debaixo disso. Porque Gálatas 3,13 diz que nós fomos resgatados da maldição da... Projeta para nós Gálatas 3,13. Diz isso. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em seu lugar, em meu lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Olha o próximo texto, 14, ainda diz assim: para que a bênção, diga a bênção. Por que Ele pegou a maldição? Por que Jesus levou a maldição? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito
prometido. Fica de pé onde você está. Você precisa crer nessa noite. Nós precisamos crer que há uma promessa de Deus para nós nessa noite. Há uma promessa de Deus para mim e para você. Você vai ter aquilo que você crê. Se você crê na lei, você pode continuar vivendo maldição na sua vida. Mas se você crê que Cristo levou toda a maldição, se você crê que isso não foi resolvido hoje, isso nem tão pouco foi resolvido no dia que você aceitou Jesus. Você sabe quando que você foi salvo? Você sabe quando que você foi abençoado? Você sabe quando que Jesus levou tudo seu na cruz? Ele levou tudo há 2000 anos atrás. Foi lá na cruz que tudo foi consumado. Lá na cruz tudo estava pronto para mim e para você. Por isso, não é uma promessa que Ele fez para você agora, é uma promessa antiga. Hoje nós só precisamos tomar posse mediante a fé. Gálatas 3:11, a palavra do Senhor diz assim: e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Quantos querem viver pela fé aqui? Diga amém. Quantos aqui são justos? Diga glória a Deus. Mas olha o versículo seguinte. O versículo seguinte diz assim: ora, a lei não procede de fé. Quem vive na lei, ele não vive na fé. Ele não está na fé. Mas aquele que observar os seus preceitos, quem observar a lei, por eles viverá. Tudo é uma questão de eu creio ou não. Eu creio ou não. Pastor, mas você está falando de algo que é muito poderoso. Mas quantos crentes nós não estamos vendo por aí que vivem debaixo de maldição? É porque ele tem crido nos preceitos errados. Ele tem crido nos preceitos errados. Nós precisamos crer nas promessas de Deus para as nossas vidas. Hoje é uma noite de você crer nas promessas de Deus. Deus tem algo para a sua vida que você mesmo não imagina. Você não precisa viver debaixo de maldição, não precisa viver debaixo de condenação, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você não precisa viver debaixo de culpa, porque o Senhor sabe tudo a seu respeito, e Ele enviou Jesus para cobrir cada uma das suas culpas, cada uma delas. Eu queria que aonde você está, você fechasse seus olhos.